Como ficar rico com a crise de 2025? Eu acabei vendo alguns vídeos aqui no YouTube, muitos deles até patrocinados, dizendo que era para você investir em dólar, que o dólar estava subindo, estava batendo a casa dos R$ 6, passando da casa dos R$ 6, só que essa notícia envelheceu como leite rapidamente porque o dólar acabou dando uma leve queda e está na faixa dos R$ 6 até um pouco abaixo disso. Então quem acabou investindo em dólar há pouco tempo atrás está nesse momento no negativo, com a esperança que o dólar a um curto ou médio prazo volte ao seu patamar acima dos R$ 6,20. E aqui eu vou dar minha percepção e opinião de como a gente consegue aproveitar crises que a gente vai ter certamente e já está tendo nesse momento de 2025. Muitos deles vão dizer que não tem crise nenhuma, que tá tudo ok, quem é mais ligado à ala aí da esquerda e do Lula, e outros aí voltados mais à ala de direita, bolsonarista, vai dizer que a gente tá numa profunda crise, que precisa renovar e mudar. A gente até teve uma alta do PIB, um crescimento bem singelo, mas que na prática, por outro lado, a gente observa que na vida real aí no dia a dia, quando a gente vai no supermercado, vê aí os preços dos alimentos nas alturas, vide aí a situação que está o café nesse momento, o custo de vida no geral está bem alto aí, o pessoal da classe média está tendo que reduzir gastos aí, não dá para ter todo aquele conforto que se tinha antes, porque realmente as coisas estão ficando bem caras e bem complicadas de se manter o padrão de vida que a gente tinha há poucos anos atrás. Como é que a gente consegue aproveitar essas crises que vão surgindo aí de tempos em tempos? Vide 1929, que teve uma grande crise aí global, que muita gente conseguiu aproveitar aí grandes oportunidades. Em 2018 também teve o boom imobiliário, onde muitas pessoas conseguiram aproveitar essa crise, onde as pessoas estavam um pouco apavoradas do que ia ser do mercado e da economia no geral. Na pandemia também a gente teve uma nova crise, onde as bolsas e também tudo ficou muito caro e as pessoas muito receosas do que seria o país a partir de então. E nesse momento a gente também está vivendo uma nova crise com a alta da inflação, os juros nas alturas, o que acaba não casando uma coisa com a outra, né? Porque o grande objetivo da gente ter uns juros bem elevados é da gente conseguir controlar a inflação, mas parece que o governo não está muito afim de fazer a sua parte e economizar, parar de gastar, imprimir dinheiro para ter um controle mínimo possível da inflação, achando que a alta taxa de juros vai resolver todos os nossos problemas. E quais setores são mais sensíveis a essas crises e que a gente pode observar alguma oportunidade de investimento para a gente alavancar os nossos ganhos, né? Aqui no Brasil, no geral, boa parte ou quase todas as empresas listadas na Bolsa de Valores estão sofrendo aí com essa crise que a gente está vivendo do governo atual, só que a gente tem que saber pensar aí e avaliar quais são essas empresas e os investimentos corretos que a gente tem que fazer agora, quando está todo mundo alvoroçado, está todo mundo com medo de aplicar o seu dinheiro aqui no Brasil. Quando eu digo todo mundo, são estrangeiros, onde boa parte do capital listado na nossa bolsa vem de aportes aí, vem de dinheiro de fora aqui para o Brasil, e muito desses investimentos estão sendo retirados do Brasil e sendo investidos em outros países que geram um pouco mais de confiança. E um dos setores mais sensíveis com essa crise é o varejo, onde tem muitas empresas listadas na bolsa. Vide a dona da Magazine Luiza, que um tempo atrás estava aí falando que ia disponibilizar um carnezinho baratinho, acessível para as pessoas se endividarem aí com juros exorbitantes. E os demais setores estão indo no mesmo caminho, exceto as commodities, onde a gente nada de braçada e acaba exportando para o resto do planeta. E no momento de crise, onde está todo mundo tirando dinheiro aqui dos investimentos, principalmente de renda variável, a gente tem que se perguntar quais são os ativos que estão descontados bem além daquilo que ele deveria estar no momento. E temos setores bem estáveis que, apesar da crise que a gente está passando, esses setores acabam tendo uma estabilidade de longo prazo que acaba passando aí de forma mais suave durante essas crises, como o setor elétrico, o setor de saneamento, os bancos também. E na crise também tem alguns ativos que ficam super valorizados, que são esses que a gente tem que prestar atenção e não acabar fazendo um investimento equivocado. E nesse momento de crise e de incerteza, e as pessoas que têm grande capital aí para fazer investimentos, principalmente aqui no Brasil, procuram investimentos mais seguros possíveis.
Um deles é a renda fixa, onde muita gente acaba tirando o seu dinheiro da renda variável e joga para renda fixa, mas também investimentos reais, concretos, ou seja, compram imóveis, terrenos que nesse momento de crise eles acabam elevando um pouco de preço, uma vez que tem muita gente procurando nesse momento de crise esse tipo de investimento e acabam, querendo ou não, elevando o preço, porque quanto mais gente está procurando esse tipo de investimento, maior, mais caro você vai pagar por ele. E olha só, nesse momento de incerteza e de crise, quantas oportunidades a gente consegue encontrar na bolsa de valores com excelentes empresas perenes, seguras e que estão extremamente descontadas. Aqui você consegue filtrar e buscar empresas pela segurança, pelo selo de viabilidade. O que é isso? Quando é azulinha aqui, por exemplo, são empresas mais seguras possíveis, ou seja, essas empresas atendem todos os critérios de segurança, dão lucros há muitos anos, empresas bilionárias e que estão com crescimento constantes e que são empresas perenes, ou seja, independente de crise que a gente viver ao longo dos anos, essas empresas estarão sempre estáveis. E também empresas viáveis, ou seja, tem algum ponto que a gente tem que ter um pouco mais de atenção, mas também são empresas bem seguras. Então eu vou marcar empresas viáveis e também empresas azulim de todos os setores e vou colocar aqui o PVP em 1. O que significa o PVP em 1? São empresas que estão no máximo valendo o seu valor patrimonial ou estão descontadas nesse momento, que é o que nos interessa nesse momento. Vamos ver que tipo de empresa que a gente vai encontrar nessa situação. E olha só o que a gente consegue encontrar aqui: empresas sólidas com crescimento constante e o mercado extremamente racional nesse momento por conta de incertezas do futuro aí do nosso país com a situação que a gente está encontrando nesse momento. A gente tem aqui Banco ABC, banco estável com selo de qualidade aqui, o máximo que tem, que é o selo Azulim, está com PVP em 0,77, dividend yield de 8,15, um ROI aqui de 17%, ROI excepcional, com PL aqui com 4,53, PVP de 0,77, um banco estável, um banco onde sua carteira de empréstimo de dinheiro na sua grande parte está para ricos, ou seja, para o agronegócio. Então é uma empresa que está descontada, não tenho ainda na minha carteira de investimento, mas estou pensando seriamente em adicioná-la aqui a qualquer momento. Aproveito para você seguir aqui o canal e curtir esse vídeo para você acompanhar quais são os investimentos que eu vou fazer aqui a partir dos próximos meses. Temos aqui também Banco do Brasil, empresa sólida, consistente, com lucro constante, PVP de 0,89, dividend yield de 9,33, o ROI de 17,70, um banco aqui no setor perene, extremamente estável e extremamente descontada e irracional nesse momento. Banco BMG, a mesma coisa, com PVP de 0,51, está ainda mais baixo, também com dividend yield de quase 10%, um ROI aqui de quase 9%. Tem situações aqui também bem críticas aqui. Esse aqui é um banco lá do Rio Grande do Sul, um banco também estatal de 0,49, também extremamente descontado. Temos também aqui a Estec, que é uma construtora forte com lucros recorrentes, sem nenhuma baixa aqui, só crescimento dessa empresa, também aqui com PVP de 0,61, extremamente descontada. Santander, a mesma coisa. Sanepar, que eu tenho na minha carteira de investimento, Sanepar aqui SAPR4, também com PVP de 0,78, tem aqui o dividend yield de 5,83, o ROI de 14%, empresa perene, selo máximo aqui de confiabilidade de investimento. Só aqui você já consegue quase montar uma carteira de investimento. É claro que tem muito banco aqui envolvido, que pode gerar aqui um certo risco, é sempre bom diversificar, mas tem muita oportunidade na bolsa de valores com todo esse pessimismo dos investidores, tanto nacional e internacional. E também nos fundos imobiliários a gente consegue encontrar aqui grandes oportunidades de investimento para você continuar aportando e inserir na sua carteira de investimentos, que é o caso aqui do HGLG11, por exemplo. O HGLG11 está com PVP de 0,92, é um fundo imobiliário de logística com crescimento aí histórico exponencial, pagando dividendos aí de forma recorrente, de forma estável, com PVP abaixo de 1, extremamente descontada. Um outro fundo imobiliário também que está bem descontado aqui, que é o XPML11, que é um fundo imobiliário de shopping, fundo imobiliário com o PVP de 0,84,
PVP baixo, extremamente descontado. Tem aqui uma diversificação bem considerável aqui da sua carteira de shoppings aqui. Tem 39% em São Paulo, 17% aqui em diversos estados, tem Bahia, Amazonas, Espírito Santo. A vacância aqui extremamente baixa. Shopping não tem erro, gente. Você vai no shopping, até na pandemia os shoppings não tiveram prejuízos, conseguiram se manter. Então não tem crise para shopping aqui. Vacância extremamente baixa. Para quem não sabe a vacância, quanto desses aluguéis estão vazios, não estão gerando renda nesse momento, e é um valor muito baixo aqui por shopping de 0,05, 0,01, não chega nem a 0,5 aqui de nenhum shopping listado aqui em XPML11. Nesse momento de crise, não vá que nem a manada, aproveite as oportunidades da Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores não vai ficar nesse temor e nesse pessimismo e nessa irracionalidade por muito tempo. Vai chegar um momento onde vai ter a virada aí de jogo da renda variável e você vai ter aproveitado grandes oportunidades para alavancar o seu crescimento e você atingir os seus objetivos com os seus investimentos.